Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a BGG2, canal de board gamer feito para board gamers. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aí de regras do nosso quadro Como Se Joga. E hoje eu vou mostrar para vocês aí as regras do jogo Dogs the Card Game, um novo jogo aí da MS Jogos em parceria com a Ludens Spirit, que está em financiamento no Catarse. Começou dia 17 de agosto de 2020, já foi financiado e bateu já todas as metas até o momento. Inclusive novas metas vão sendo aí liberadas, eles até falaram para seguir a página do Facebook deles lá, para começar a votar quais são essas metas que vão entrar agora. E nesse vídeo aqui você vai saber como é que o jogo funciona. Eu vou trazer para vocês todas as regras e também as variantes que tem no manual do jogo. Já quero deixar bem claro que é um protótipo, então os componentes e a arte não é o final, isso vai vir depois, quando o jogo for lançado, provavelmente já em novembro desse ano, mas as regras já estão bem finalizadas, foi inclusive feito através do último manual que eles enviaram por e-mail aqui para a BGG2. Então, dadas essas explicações, vamos lá para a mesa, vamos ver como o jogo funciona. Bom, meus queridos, então vamos aqui aprender a jogar o Dogs Card Game. Vamos começar pelo setup. Você já vai separando aí as cartas de moeda, de ração e de melhoria. Deixa aqui a parte. Depois vai pegar os objetivos e vai formar uma fileira desse estilo aqui. No total nós temos 12 objetivos, sendo 9 objetivos com essa coloração aqui mais clara, que os jogadores vão ganhando durante a partida. E os outros 3 objetivos com uma coloração mais escura, que são esses 3 últimos aqui, que os jogadores podem ganhar ao final da partida. Também separe aí os locais que você vai criar na cidade. São 6 locais, sendo que os locais podem ter um ícone de um cachorro, de 2 cachorros ou de 3 cachorros. E são 2 locais para cada um deles. Você também vai separar aí as cartas de raça e as cartas de personagens. Agora o setup ele vai mudar dependendo da quantidade de jogadores. Vamos começar mostrando aqui a questão dos locais. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai colocar uma quantidade de locais para criar a sua cidade. E para isso eu vou separar aqui para vocês verificarem como é que você vai montar. Como eu já falei para vocês, existem locais com ícone de 1, 2 ou 3 cachorros. E a montagem vai depender dessa quantidade de locais com a quantidade de ícones que nós temos. Para um jogo de 2 jogadores, nós teremos uma cidade com 3 locais, sendo que vai ser um local de cada tipo. Ou seja, um local com o ícone de um cachorro, de 2 cachorros e de 3 cachorros. Você pode escolher qualquer um desses locais. Eles não têm diferença nenhuma, apenas quantidade de ícones. Para um jogo de 3 jogadores, você vai escolher 4 locais, sendo que vai ser um local com um cachorro, 2 locais com 2 cachorros e um local com 3 cachorrinhos. Para um jogo de 4 jogadores, você vai escolher os 2 locais de 1, os 2 locais de 2 e um local com 3 cachorros. E para um jogo de 5 jogadores, você vai escolher todos os locais. Vou fazer um exemplo aqui para um setup de 3 jogadores. Posso escolher então qualquer um desses, vou escolher esse. Tenho que usar esses 2, que são os 2 ícones de cachorro. Posso escolher qualquer um desses aqui, eu vou escolher esse. Feito isso, nós vamos montar a nossa cidade seguindo uma sequência a partir da quantidade de cachorros, onde nós temos o primeiro aqui com um cachorrinho, depois o de 2 e por fim o de 3. E aqui nós formamos a nossa cidade. Depois disso, você vai pegar as cartas aqui de cachorro e você vai ter uma quantidade de raças naquele jogo, dependendo também da quantidade de jogadores. Para um jogo de 5 jogadores, você vai jogar com todo o baralho, que serão as 12 raças, contabilizando 60 cartas. Se você for jogar com menos jogadores, você vai escolher menos raças, você pode escolher quais raças são. Para 2 jogadores serão 6 raças, ou 30 cartas. Para 3 jogadores serão 8 raças ou 40 cartas. E para 4 jogadores serão 10 raças e 50 cartas. Para um jogo então aqui um exemplo de 3 jogadores, vou pegar então 8 raças, prontinho. E o restante aqui das raças a gente vai colocar para fora do jogo. Depois basta você embaralhar as cartas, você vai abrir uma carta dessa aqui para cada um desses locais e a quantidade vai ser definida pelo ícone do cachorro. Então os locais com o cachorro serão uma carta, nos de 2 serão 2 cartas e no de 3 serão 3 cartas. Coloque o restante do baralho aqui no lado, que seria no final da cidade. Cada jogador vai receber um playboard e um marcador
da sua cor, 3 rações e 2 dinheiros. Vamos mostrar rapidamente aqui o que esse playmatch tem de informação. O primeiro ponto é que nós temos aqui todas as informações do jogo, a pontuação do jogo, o que alguns personagens fazem, o que as melhorias fazem e também a penalização no final do jogo. Nesse lado maior aqui é o nosso canil, onde nós temos espaços aqui em cada um deles, que são as casinhas. Cada casinha dessa cabe um cachorro. Então nós temos um canil com espaço para 1, para 2, para 3 e para 4. Desse lado aqui nós temos o hotel, onde alguns cachorros irão ficar. Aqui não tem nenhum limite. E a sua pontuação aqui, nós vamos explicar mais para o final na parte da pontuação. E aqui a enfermaria, onde cabe apenas 3 cachorros. Cada jogador vai receber também 2 cartas de aumento do seu canil, que também são licenças, porque elas iniciam tampando os canis de tamanho 3 e tamanho 4. Para finalizar o setup agora, você vai pegar as cartas de personagens e vai jogar com uma determinada quantidade de cartas. Para um jogo de 5 e 4 jogadores serão as 20 cartas, mas para um jogo de 2 ou 3 você vai tirar 5 cartas, que é uma de cada. Então você vai tirar uma carta de comerciante, gerente, veterinária, adestrador e sócio. Depois disso aqui, essas cartas vão para a caixa do jogo, você vai embaralhar essas cartas e agora você vai dar 3 cartas para cada jogador. Os jogadores então vão pegar uma dessas, vai escolher um desses personagens e vai devolver os outros 2. Depois que todos os jogadores escolheram, você vai pegar as cartas remanescentes, vai reembaralhar e vai abrir um personagem em cada espaço da cidade. Deixe o restante das cartas no início da cidade. O jogador que foi o último a jogar uma bolinha para um cachorro vai receber o token de primeiro jogador. Esse token ele nunca sai da mão desse jogador, ele vai servir para ver o final da partida. E assim nós finalizamos o setup do jogo Dogs Card Game. Esse jogo aqui ele vai ser jogado em várias rodadas, onde o jogador aqui ele vai realizar a sua rodada, que é composta de 2 passos, e depois passa para o próximo jogador. O jogo ele vai ter o seu gatilho de final de jogo quando essa pilha de cachorros for finalizada, e quando um jogador tentar repor aqui e não conseguir, aquela rodada termina e depois joga-se mais uma rodada inteira. Então vamos ver agora aqui então como funciona a rodada do jogo Dogs. Na sua vez de jogar, o jogador ele vai ter 2 passos que vai ter que seguir nessa ordem. Primeiro é se vai mover ou não o seu meeple em algum local da cidade. No primeiro round, na primeira rodada, ele não vai estar em nenhum local, então ele vai poder colocar em qualquer lugar da cidade. Esses locais aqui, eles podem ter a quantidade que quiser de personagens. Então o jogador ele pode permanecer naquele local ou se mover para qualquer outro ponto. Um ponto que você tem que entender nesse momento é que o próximo passo que você vai realizar, que é a realização de ações efetivamente, você vai poder fazer apenas naquele local em que o seu meeple se encontra. Então depois que o jogador ele faz esse movimento, ele vai poder realizar 0, 1 ou 2 ações. Só que antes disso, você precisa verificar se naquele local em que você se encontra tem um meeple de outro jogador. Se não tiver, ok, pode partir e fazer a sua ação. Entretanto, se tiver um meeple de outro jogador, o jogador para fazer ação ali, ele precisa pagar uma moeda para aquele jogador. Caso tenha mais de um meeple ali, o jogador que vai fazer a ação, ou seja, o jogador da vez, ele vai escolher para qual jogador ele vai ter que pagar uma moeda. Caso ele não possa pagar a moeda para o jogador, ele não vai poder realizar nenhuma ação. Então depois de verificar isso, nós vamos poder fazer 0, ou seja, fazer nenhuma ação, 1 ou 2 ações. Um detalhe é que apesar de você não poder realizar nenhuma ação, não tente fazer isso, pois isso vai te deixar em bastante desvantagem, mas o jogo te permite. E quais são as ações que nós podemos fazer? Nós temos 2 ações, e cada uma dessas ações pode ser realizada uma vez na sua rodada. A primeira ação é você pegar cachorros dos locais que nós temos aqui. Então, se você está nesse local, você vai poder pegar os cachorros que aqui se encontram. Para pegar os cachorros é bem simples, você vai pagar uma ração por cada cachorro que você pegar. Um detalhe, você sempre tem que pegar todos os cachorros daquele local. Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Então, se você vier aqui, você só quiser pegar o pitbull, não pode. Você tem que pegar os 2 cachorros, pagando 2 ações. Depois que você pega os cachorros, imediatamente você já vai abrir aqui mais 2 cartas.
Feito isso, agora você vai colocar nos locais apropriados da sua cidade. E aqui nós vamos falar então sobre os tipos de cachorros e ícones que nós temos. O primeiro ponto é que a raça é independente, que nós vamos olhar o que a carta vai te dar. Nós vamos ter cachorros sadios, que são esses cachorros aqui com o céu azul, que você vai poder colocar em qualquer uma das suas baias. Nós temos os cachorros doentes, que tem essa cruzinha, que são colocadas na enfermaria. Nós temos os cachorros de hotel com essa mala, que são colocadas no hotel. Nós temos os cachorros de feira, em que o jogador ele vai colocar esse cachorro na feira, em que nós vamos abrir uma nova linha ali com esses cachorros. Para cada cachorro que o jogador colocar naquela feira, ele vai poder escolher uma moeda ou uma ração. E por fim nós temos os cachorros adestrados, que assim como os cachorros sadios são colocados nas baias. Entretanto, esse cachorro aqui pode te dar dinheiro futuramente com os poderes dos personagens. Então, voltando ao exemplo aqui, eu peguei um Pitbull e um Beagle. O Pitbull ele é um cachorro de hotel, então eu vou colocar aqui no hotel. E já o meu Beagle está machucado, então eu vou ter que pôr aqui na enfermaria. Posteriormente, se eu pegasse esses outros 3 cachorros aqui, pagando as 3 ações, eu iria olhar e ver, bom, o São Bernardo, ele é adestrado, então eu posso pôr em qualquer uma dessas baias que estão abertas. Lembrando, coloquei o cachorro aqui, ele não pode ser mais retirado, a não ser pela adestradora. O Dálmata tá machucado, vai vir para cá. E o Labrador sadio, eu posso pôr em qualquer outro lugar. Cabe lembrar que os cachorros que estão aqui nas baias, dependendo da quantidade e o número das raças que tem aqui, você vai poder somar uma maior quantidade de pontos. Então, se você não tem um adestrador, observe bem quais os cachorros você vai colocar naquela baia. Pois, via de regra, quanto mais raças do mesmo tipo você tiver na baia, mais pontos você vai ganhar no final do jogo. Vou dar um exemplo rapidamente para vocês saberem, caso eu pegasse esse outro aqui, que tem um cão de feira. O cão de feira ele é um cão especial, ele não vai para o canil do jogador. Esse outro aqui é um hotel, você vai pôr aqui, certo? Lembrando que nós temos sempre que abrir aqui novos cachorros, né? E esse aqui nós vamos abrir uma nova fileira. Então é como se a gente pegasse e abrisse uma nova fileira aqui. Realmente, ó, vai ficar como se fosse uma nova fileirinha aqui pra gente jogar, com um jogo onde vai ter todos os cães da feira. E para cada cão que eu coloque, eu escolho uma ração ou uma moedinha. Esses cães aqui, o personagem, o sócio, vai te permitir pegar um deles para colocar no seu canil. A segunda ação que nós temos é a ação de contratar um personagem, né? Que seria um profissional. Você, assim como o cachorro, você só pode contratar daquele local específico. Para contratar, basta pagar uma moeda e você vai pegar aquele personagem. Alguns detalhes aqui importantes. Se você for contratar um personagem que tenha um outro tipo de personagem igual em outro canto da cidade, você não paga nada. Então vamos supor que eu estou aqui no parque e eu quero contratar o sócio. Existe outro sócio aqui, então eu não pago nada, eu apenas contrato. Outro detalhe, os jogadores eles só podem ter 2 personagens ao fim do seu turno. E você nunca pode ter no final do seu turno também 2 personagens iguais. Antes de explicarmos o que cada um dos personagens faz, preciso passar para vocês também algo importantíssimo no jogo. Porque além dessas 2 ações, antes, durante ou após cada uma desses passos dentro da rodada do jogador, ou seja, me movendo da cidade e depois dentro dessas ações que eu posso fazer, 1 ou 2, eu posso realizar ações livres quantas vezes eu quiser e puder. Essas ações livres são simples. A primeira delas é vender um cachorro que tenha na sua baia. E você só pode vender cachorros que estão no seu canil. Você nunca vende aqui da enfermaria e também do hotel. Esses cães do hotel aqui vai servir para você ver quem vai ganhar maior pontuação no hotel. Para isso, basta você escolher um cachorro. Você só pode vender um cachorro por vez. E aí, esse cachorro vai sair do jogo e você vai poder escolher entre pegar 2 ações, 2 moedas ou uma de cada. A outra ação que nós temos é a ação de construir, aumentar o meu canil. Para isso, basta o jogador pegar essa carta, ele vai virar para uma licença. Antes disso, vai ganhar 2 rações, vai liberar já esse canil e vai ficar com uma licença que deve ser paga até o final do jogo. Você nunca pode abrir na mesma rodada as 2 baias. Entretanto, para você abrir a baia que tem
3 espaços para cachorro, antes você precisa ter pelo menos 3 cachorros aqui nas baias que você tem anteriormente. Eles podem estar em ambas as baias, em qualquer uma, não importa. Você só precisa ter 3 cachorros já no seu canil. Quando você tiver 3 cachorros, você vai poder então aumentar o seu canil. A terceira ação livre que nós temos é bem essa, é pagar uma licença. Essa licença tem que ser paga até o final do jogo. Para cada licença que você não pague, o jogador vai ter menos 5 pontos no final do jogo. Você pode pagar uma ou ambas ao mesmo tempo e cada uma vale 3 moedas. Para pagar, basta pegar 3 moedas que você tem, dar para o estoque e descartar a carta. E a última ação que nós temos é a ação de usar um personagem, que nada mais é que você pegar o personagem e descartá-lo, realizando o seu poder. Quando você o utilizar, você coloca numa pilha de descarte, porque caso essa pilha aqui de personagens acabe, a pilha de descartes ela será reembaralhada. Então vamos ver o que cada um desses personagens faz. O comerciante, ao jogar ele, você vai ganhar 3 ações. A veterinária, quando você jogar, você vai curar todos os seus cães que estão na enfermaria. Ou seja, pode curar de 1 a 3 cães de uma vez. Ao curar, você vai pegar todos esses cães e vai alocar nas baias que você tem disponível. A partir desse momento, esses cães eles são considerados saudáveis, inclusive podem ser vendidos. Um detalhe é que para cada cão que você não cure, no final do jogo você ganha menos 3 pontos na sua pontuação. E aqui eu vou colocar um detalhe importantíssimo. Se você não tiver espaços para colocar os cães da enfermaria, ou mesmo quando você pegar algum dos cães aqui nos locais da cidade, você não pode fazer essa ação. Você sempre tem que ter espaços para os cães. A adestradora, quando você joga, você vai ganhar uma moeda por cada cão adestrado, que é aquele ícone de apito. Então, nesse exemplo aqui, eu ganharia uma moeda. Mas, além disso, ela permite você mudar de local todos os cachorros entre todas as baias. Então, quando você joga essa carta aqui, além de você ganhar dinheiro, você pode realocar os seus cachorros. Esse é o momento aí de você tentar montar o seu set collection. O próximo personagem que nós temos é o gerente. Quando nós jogamos, nós vamos ganhar uma ração por cada baia que tenha pelo menos um cachorro. Então aqui eu ganharia 3 rações e também ganharia uma moeda por cada cachorro que eu tenha no hotel. Então, nesse exemplo, 2 moedas. Por fim, nós temos o sócio, que quando eu jogo, permite que eu pegue um cão que esteja na feira de cães e coloque na minha baia. Quando você joga a carta o sócio ou o gerente, você também pode, se quiser, comprar melhorias. Você pode comprar de 1 a 2 melhorias, pagando uma moeda cada. Caso o jogador não tenha pelo menos uma melhoria no seu canil, você vai ter menos 3 pontos no final do jogo. Tendo uma melhoria, você já não tem mais essa penalização. Mas além disso, se você tiver 3 melhorias, você vai poder pegar um cão na cidade, não é na feira. E aqui é como se fosse um bônus. Completei 3 melhorias, eu vou pegar um cão qualquer que eu tenha aqui na cidade e colocar aqui no meu canil. Lembre que depois de pegar o cão, você precisa repor. Vamos falar agora das cartas bônus. Esses objetivos mais claros, durante o jogo, o jogador ele consegue pegar um objetivo desse para si, caso ele complete seu pré-requisito. Isso não é uma ação, basta ele lembrar que se completou aquele pré-requisito, ele fala, olha, completei o objetivo tal. Ele vai pegar esse objetivo, cada objetivo desse aqui vale 3 pontos. E quais são os objetivos rapidamente? Esse aqui fala que se você tiver um cão de cada tipo no seu canil, você vai pegar esse objetivo. Quando você tiver 3 cães no hotel, ou 3 cães curados no seu canil, não é na enfermaria, é no seu canil, você tem que ter curado 3 cães, ou 3 cães adestrados, cada um desses aqui vai também te dar um objetivo. Quando você tiver 6 raças diferentes, você vai ganhar esse objetivo. 3 cães da feira no seu canil, não é ter 3 cães na feira, é você ter 3 cães daquela feira no seu canil, você ganha esse objetivo. O primeiro que pagar as suas 2 licenças, ganha esse objetivo. O jogador que tiver em 3 baias 2 cachorros da mesma raça, vai ganhar esse objetivo. E o primeiro que tiver 3 cães da mesma raça. Não necessariamente precisa estar na mesma baia, tem que estar no seu canil. Pode estar na mesma baia ou em baias diferentes. Tendo 3 cães daquela raça, ganha esse objetivo. Os 3 últimos objetivos é feito na pontuação final, em que o jogador que tiver a maior quantidade de melhorias vai ganhar esse bônus. O jogador que tiver na sua mão a maior quantidade de rações ganha esse. E o que tiver a maior quantidade de dinheiro ganha esse bônus. Nesses 3 bônus aqui finais, se tiver empate, nenhum jogador vai ganhar a bonificação. E a pontuação agora? Como que acontece? A pontuação é bem simples, você vai pontuar o seu canil.
as suas bonificações e depois tira as suas penalizações. As bonificações eu já mostrei para vocês, é 3 pontos cada, para cada uma que você conseguiu, inclusive essas últimas. Vamos falar então como que é a pontuação do canil. Cada cachorro que nós temos no canil vale 1 ponto. Mas essa pontuação pode ficar mais forte se você tiver um set collection, ou seja, cachorros da mesma raça. 2 cachorros da mesma raça vão valer 3 pontos. 3 cachorros da mesma raça, 6 pontos. E 4 cachorros da mesma raça, 12 pontos. Então, nesse exemplo aqui, eu ganharia 1, 2 mais 3, 5 pontos. Nesse outro exemplo aqui, eu ganharia 1, 2, 5 pontos, 6 mais 3 aqui, 9 pontos no total. Além disso, para cada cachorro adestrado com o ícone de apito, eu ganho 1 ponto a mais. Então eu ganharia aqui mais 1 ponto. Depois então de você somar isso e somar os seus bônus, 3 pontos por cada bônus, nós vamos ver as penalizações. As penalizações para cada cachorro que eu não tenha curado é menos 3 pontos, se eu não tiver uma melhoria, menos 3 pontos, e para cada licença que eu não tenha paga, são menos 5 pontos. Após isso, nós vamos verificar quem tem a maior quantidade de cachorros para realizar a pontuação do hotel. O primeiro vai ganhar 12 pontos, o segundo 10, o terceiro 8, o quarto 6 e o 5 4. Essa pontuação muda para o jogo de 2 jogadores apenas, onde o primeiro jogador ganha 12 e o segundo ganha 8 pontos. Se tiver empate aqui no hotel, você vai somar as 2 posições empatadas e vai dividir por aqueles jogadores. O jogador que tiver mais pontos vai ser o vencedor e caso tenha empates, o jogador que tiver mais cães no seu canil é que vai ser o vencedor. Esse jogo ele pode ser jogado com crianças. E para isso, o próprio manual fala, se você for jogar com crianças, para você tirar algumas regras para que elas aprendam, primeiramente, o feeling do jogo e depois você jogar com todas as regras completas. Então, quando jogar com crianças, você não vai jogar com as cartas de bônus, para que elas joguem apenas com esse feeling de pegar cachorros e pontuar através dos cachorros. Também não jogue com a penalização de você realizar a ação aqui quando tem um meeple, que é pagando uma moeda para aquele jogador. Reduza também a quantidade de moedas para pagar uma licença. De 3, precisa pagar apenas uma. Feito isso, conforme o manual diz, as crianças abaixo de 8 anos poderão jogar tranquilamente o Dogs. Além disso, o jogo ele vem com algumas variantes que os jogadores podem utilizar. A primeira variante é a troca de personagens, em que o jogador ele vai poder, no seu turno, gastar exatamente uma moeda para remover os personagens que aqui estão para abrir novos. É uma forma de você poder limpar os personagens que estão aqui para que apareça aquele que você quer. Essa é a primeira variante. E a segunda variante que nós temos é a de você poder vender 2 cães na sua rodada ao invés de 1, para que assim você tenha mais possibilidades de conseguir recursos e poder realizar as demais ações. Isso aí, meus queridos. Essas são as regras aí do Dogs Card Game. Eu nunca joguei o Dogs, a sua versão de tabuleiro, mas olha, eu já conversei com o pessoal que jogou e fala que ele emula bem, só que ele é mais simples e mais leve. Isso tem que ser verdade porque o Dogs Card Game ele vem para tentar trazer o jogo para ser jogado com família mesmo, com crianças, e dá para você jogar. Como você viu, tem uma variante ali para jogar com crianças, que você tira algumas regras e aí o jogo fica mais simples. E aí as crianças podem jogar. Mas olha, eu diria para você não menosprezar os pequenos, tá? Porque mesmo com as regras completas, eles podem sim jogar muito bem o Dogs. Eu achei um jogo fantástico. E pelo preço que estão solicitando lá para que o jogo fosse financiado, vale muito a pena pelo conteúdo e diversão que vem nessa caixinha. Espero que vocês tenham curtido, tenham visto aí como o jogo funciona e se preparem que eu vou trazer um gameplay aqui desse jogo para vocês verem ele funcionando na mesa. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até uma próxima, galera. Fui!